pessoal, esse vídeo é sobre o 7º ano, volume 3, semana 1, também as correções das atividades, ok? O tema aqui, ele é sobre a dinâmica da população brasileira. Então vamos às nossas atividades. Aqui temos uma tabela, pede para observar essa tabela para responder algumas questões. Então vamos lá. Observa a tabela abaixo para realizar as atividades 1 e 2. A população de um país ou de uma região cresce ou diminui com base em dois processos. A diferença entre nascimentos e mortes e a diferença entre a imigração e emigração. Com base nessa afirmação, descreva com suas palavras o que é crescimento natural vegetativo. Tá, tudo bem, não tem necessidade dessa tabela para responder isso, né? O crescimento natural vegetativo é simplesmente a diferença entre o número de pessoas que nasceram e o número de pessoas que morreram. Aquele é o crescimento. Vamos supor que nasceram 10.000 e morreram 9.000. O crescimento foi de quanto? 1.000. Esse é o crescimento natural, vegetativo. Aí nós não utilizamos aquelas pessoas que entram e saem do país, tá ok? Questão 2. Qual foi o período de maior e de menor crescimento vegetativo do Brasil? Nós vamos ter aí um maior crescimento entre as décadas de 1950 e 1960 e de menor crescimento entre 2000 e 2010. Questão B da pergunta 2. Ao comparar as taxas de natalidade com as de mortalidade no Brasil, no período de 1940 a 2010, o que você concluiu? Dá para se perceber o quê? Que o crescimento vegetativo vem diminuindo. Então, ao mesmo tempo que a taxa de natalidade está diminuindo, então as pessoas estão tendo menos filhos, a taxa de mortalidade também está diminuindo. Isso tem diversos fatores. Melhorias na área da saúde, na área da alimentação, tudo isso implica numa taxa de mortalidade menor, principalmente a mortalidade infantil. Mas isso nós vamos ver em outros momentos. Agora vem aqui para observarmos duas imagens. Duas fotos de família. Na primeira, uma família em Parnaguá, Piauí, cerca de 1911. A segunda, uma família em Belo Horizonte, 2019. Perceba aqui a quantidade de pessoas. Então, nós temos o casal aqui e seus filhos. Olha a quantidade de filhos, possivelmente deve ter algum neto aí no meio. Mas a quantidade de filhos, eram famílias extremamente numerosas, sim, em 1911. Olha aqui, 2019, o casal e um único filho. Hoje as pessoas preferem ter menos filhos, tanto pela condição financeira, você cuidar de um único filho, isso foi socialmente entendido pela maioria, você cuidar de um único filho, você vai dar uma educação com maior qualidade, uma alimentação com uma variedade melhor, saúde, você pode ter planos de saúde. Agora imagine a alimentação, o custeio com alimentação, com educação, com saúde nesta família. Muitos aqui ainda não trabalham para poder ajudar os pais. Então o custeio era simplesmente, notadamente, que neste período ainda era mais usual que a mulher não trabalhasse. Aqui nós vamos ter o quê? Apenas o pai, como um arrimo de família, aquele que leva o sustento para casa. Aqui, possivelmente, os dois trabalham, então você vai ter duas pessoas gerando fontes de riqueza para essa família e apenas um para usufruir disso, com uma educação melhor, não só a questão da escola em si, mas fazer cursos a mais, um inglês, uma computação, melhorias para o futuro currículo dessa criança. Quais as diferenças você percebe entre as famílias retratadas? O número de membros, que veio diminuindo até chegar ao que nós temos hoje, um núcleo familiar, pai, mãe e um filho. Antes eram pai, mãe, filho 1, filho 2, filho 3, filho 4 e por aí afora. Estabeleça uma relação entre as fotografias e o que foi estudado nesta semana. Pesquise ou converse com seus familiares sobre o que motivou essa nova composição familiar.
Aqui em casa, nós ainda temos um número maior de filhos. No caso, eu sou o único filho do segundo casamento do meu pai e do segundo casamento da minha mãe. Nós vamos ter, na casa dos meus avós maternos, que é o que eu tive mais contato, era uma pancada de filhos. Eram o quê? Eu acho que 9, algo assim. E todos tinham que trabalhar desde cedo. Muitas das vezes a educação era deixada de lado para que houvesse esse trabalho para sustentar a casa, para ajudar a criar os outros irmãos menores. Hoje em dia, o que acontece? Você diminui esse núcleo familiar. Você prioriza o que? A qualidade da educação da criança, da alimentação, do vestuário, a saúde. Então, este é um dos motivos que diminuiu o núcleo familiar. Agora, nós vamos para a questão de número 4 e 5. 4 e 5 por quê? Nós temos um mapa para se observar, que é a distribuição da população absoluta do Brasil. Aqui está. O mapa do Brasil em um tom creme e a distribuição nesse tom de marrom claro aqui, tá ok? Vamos à nossa questão 4. Observe o nosso estado de Minas Gerais e identifique as áreas que apresentam maior concentração populacional. Registre no seu caderno. Então, deixa eu só voltar aqui. Aqui está Minas Gerais. Eu dei um leve destaque nele. Podemos perceber que a concentração da população se encontra aqui, ó. Essa área é a capital, então a área metropolitana, e o sul de Minas Gerais. Na próxima pergunta, por que existe maior concentração populacional brasileira no seu litoral e menor na região norte? Pesquise se for possível ou converse com seus familiares. Então, olha aqui. A população se concentra nessa área litorânea. Lembra lá de 1500, quando chegaram aqui? O descobrimento do Brasil? Foi nesta área que foi ocupada primeiro. Então era a área de mais fácil acesso, foi onde que chegaram. Esta é uma área mais plana, de mais fácil assentamento. Aqui é uma área de floresta mais densa, onde tem difícil acesso, consequentemente, menor taxa de ocupação. Então, aqui nós vamos ter os seguintes fatores. Aonde chegou-se primeiro, então já foi ocupando a partir daqui. Seria assim meio incoerente. Chegar aqui, larga tudo isso e vai ocupar aqui primeiro. Então, essa foi a área de primeiro contato com o país. Segundo, inicialmente, aqui nós temos uma área mais plana, a parte da planície litorânea, então é de mais fácil ocupação. Então é isso, pessoal. Agora nós vamos dar sequência com as atividades do 8º ano.